Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Estamos dando início a mais um Tio Lu Responde, onde eu tiro as dúvidas de vocês sobre diversos temas, tanto sobre paranormalidade, espiritualidade e outras questões do canal. Então, se vocês têm alguma sugestão, algum comentário, alguma opinião ou alguma dúvida que queiram tirar, basta postar aí no comentário. Mas antes, se vocês quiserem aparecer aqui no quadro Tio Lu Responde, coloquem antes da pergunta ou do comentário, hashtag Tio Lu Responde. Então vamos à primeira pergunta do Chad. Ele pergunta: o que significa vida após a morte? Manda um salve. Então meu salve aí pra Chad, que botou aí hashtag Contente, é lá do canal do Contente. Um abraço pra você aí, todo mundo do canal Contente TV. E um abraço também pro meu amigo Contente. Bom, vida após morte é muito complexo falar isso porque depende do seu ponto de vista religioso, da sua fé. E inclusive também importa se você é ateu, porque o ateu ele não acredita. Né? Se você for cristão e estiver em paz com o seu Deus, significa voltar à origem, de onde você veio. A sua carne foi feita da terra, o seu corpo físico foi feito da terra, então você volta fisicamente para o pó da terra e seu espírito retorna de Deus. Se você for espírita, vida após a morte significa um outro passo para a evolução, né? Para aqueles que acreditam em reencarnação e crenças desse tipo. Então a vida, voltar à origem, voltar de onde nós viemos. Esse mundo aqui é só uma passagem. Por que estamos aqui? Estamos sendo avaliados para alguma coisa, estamos em um processo de evolução. Independente da crença, até mesmo você como ateu, se você não acredita em nada, eu acredito que seria bom pensar que a vida é um teste. E um teste muito difícil. A vida não é fácil. Aqui tem muita dor, tem muito sofrimento, mas a principal loucura desse teste é, apesar de todas essas coisas ruins e difíceis que passamos aqui, nós ainda conseguimos sentir prazer, sorrir, sermos felizes, compartilhar coisas boas com a nossa família, com nossos amigos. Então, vida pós-morte para mim é retornar ao princípio, à sua origem, de onde você veio. Eu posso falar sobre isso depois em outro vídeo. Como fazer um pacto com o demônio e também quais são os benefícios e malefícios. Olha, pela foto que eu tô vendo aqui do Eliezer, né, também botou lá hashtag Contente TV. Olha, Eliezer, pelo que eu tô vendo você é um menininho, né? Você deve ter aí o que, seus 8, 10 anos talvez, 8, 9, 10 anos. No máximo você deve ter 12 anos. Eu acho que é uma pergunta muito pesada para uma pessoa da sua idade. Na verdade, eu acho perigoso para qualquer idade uma pessoa fazer isso. Nenhuma seja você mesmo, você veio para ser livre. Não existe nenhum benefício em fazer pacto. Tudo é passageiro. E tem coisas que as pessoas querem fazer pacto com demônios para poder conseguir, que se você se esforçar, você pode conseguir. E nem tudo que nós desejamos foi feito para estar em nossas mãos. Imagine se todas as pessoas tivessem tudo aquilo que quisessem exatamente. O mundo ia virar um caos. Como fazer um pacto? Eu não vou ensinar isso aqui, porque, primeiro, D. Gabriel pergunta: Tio Lu, parabéns por mostrar a verdade que muitos não veem e pelas ótimas edições que você faz. Faz um vídeo falando de onde Deus veio e se ele tem um nome. Obrigado. Gabriel, obrigado pelo seu comentário. É um tema muito interessante. O verdadeiro nome de Deus e de onde ele veio. Olha, na Bíblia, quando Moisés e fala: e eu vou falar em nome de quem? Quem é você que está me enviando? Então Deus fala assim para Moisés. Não importa se o nome dele é José, se o nome dele é João, ele é chamado apenas por expressões. Por exemplo, Jeová de Sevaot. Algumas pessoas chamam ele de Jeová de Sevaot ou Yahvé de Sevaot, que significa o Senhor dos Exércitos. Algumas pessoas chamam ele de Jeová Rafá, o Deus que cura. Algumas pessoas chamam ele de Jeová Nissi ou Yahvé Nissi,
O Senhor é a minha... Temos um fim, pois isso tem a ver com a primeira pergunta que nós respondemos aqui. Depois da vida física, continua-se a vida na eternidade. A maioria das crenças das antes. D2 ponto. Eu gostei da foto do D2 que ele botou uma foto aí do saudoso Sabotage. Tio Lu, você acredita no livre-arbítrio ou na predestinação de Deus? Fico muito bolado com essa discussão. Abraço. Sobrinho, obrigado pela sua pergunta. E é uma pergunta muito interessante. Essa dúvida não paira somente sobre sua cabeça, sobre sua mente. Bom, para ser assim bem prático, não faz sentido você acreditar em predestinação se você realmente é um conhecedor da teologia e da cultura judaico-criado. O Messias, Yeshua, Jesus, como a maioria das pessoas o chamam, não faria nenhum sentido ele fazer isso. Então, se a base da pregação do Evangelho é arrependei-vos, né, porque o reino de Deus está próximo, então isso é para o povo de Israel. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Aí Deus ainda dá um conselho. Escolha, porém, a bênção, mas eu coloquei diante de você o bem e o mal, a luta. Como assim, tio Lu? Tô confuso, você já vai entender. Deus, ele sabe o futuro, ele conhece exatamente o futuro. Mas existem dois futuros aí para cada ser humano. Existe um futuro ruim e existe um futuro bom. Bom, se a pessoa andar dentro dos caminhos de Deus, o futuro dele vai ser esse. Se a pessoa decidir se rebelar contra Deus, o futuro dele será desta outra forma. A mesma coisa nós. Por exemplo, você deve ter um amigo que cresceu com você. Então ele começa a se interessar por coisas erradas, ele começa a se interessar pela vida do crime, ele começa a se interessar pelo mundo das drogas. Obviamente você vai pensar, se ele continuar por esse caminho aqui, o futuro dele muito provavelmente será dessa forma. Ou ele vai parar na cadeia, ou ele vai morrer. Da mesma forma Deus. Deus, ele conhece o futuro de cada um. Ele conhece o futuro dos anjos, ele conhece o futuro dos homens, mas dentro desses princípios. Se a pessoa seguir esse caminho, ela vai ter esse destino. Se ela seguir este outro caminho, ela terá esse outro sentido. Inclusive, na própria Bíblia está escrito, não me lembro aonde, me perdoem, que é de interesse de Deus que todos se salvem. Então, a Bíblia, ela entraria em uma eterna contradição, na verdade, uma gritante contradição, se a questão da predestinação fosse uma verdade. Então, eu particularmente, como teólogo e como uma pessoa que estudou essas questões teológicas das Sagradas Escrituras, eu não acredito em predestinação, e sim em livre-arbítrio. Se os anjos que conviviam com Yahvé tiveram a escolha, né, de sair da sua presença e servir a Lúcifer, então da mesma forma seriam seres humanos. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, assim como Deus é livre, as perguntas mais interessantes e respondendo aqui dentro da medida do possível. Lembrando que nosso encontro aqui no canal é toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. Se você não receber notificação na segunda, na quarta e na sexta, pode vir aqui no canal às 7 horas da noite. A partir das 7 da noite tem vídeo obscuro novo aqui, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo do tio Lu. Sonhem comigo.